O aluno de design da PUC-Rio, Rodrigo Belli, de 23 anos, desenvolveu em 2018 o projeto Água Camelo, iniciativa que este ano possibilitou o acesso à fonte segura de água limpa para pessoas em vulnerabilidade social. Desenvolvido em sala de aula, orientado pela professora Cláudia Caiati, o projeto consiste na criação de mochilas com filtros que transformam água imprópria para consumo impotável. Em parceria com a ONG Corrente pelo Bem, o projeto já ajudou 15 famílias de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Boa tarde, Rodrigo. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo. E como surgiu a ideia da mochila? Então, surgiu no quarto período, eu faço design de produto lá na PUC, e no quarto período a Cláudia Kayashi era minha professora, e a gente teve que desenvolver, eu e meu grupo, um projeto de empreendedorismo social. Então a gente começou a estudar o processo de urbanização informal, que se deu no Rio de Janeiro, e dentro desse contexto, a gente entendeu que a questão da água era calamitante, era um grande problema. Então, a gente entendeu que essas pessoas, dessas comunidades, que não tinham acesso, não eram abastecidas regularmente pela rede de distribuição de água da nossa cidade, elas tinham que passar por 4 etapas para terem acesso à água potável, que era captar essa água, transportar ela, armazenar em casa e depois filtrar essa água. Pensando nessas 4 etapas, a gente criou o kit Camelo, que é composto por uma mochila, um filtro de água portátil e um suporte de parede. E com esse kit, essas famílias têm acesso a uma fonte segura de água potável por até 10 anos. E para fazer esse kit, o suporte de parede e o filtro, quais materiais foram utilizados para a montagem? Então, na verdade, a gente não produz nenhum desses itens, né? A gente tem parceiros estratégicos, que são nossos fornecedores, que nos mandam esses itens, a gente junta eles e monta, entre aspas, o kit e distribui para as famílias. E a mochila é uma lona de PVC, dentro do filtro tem uma membrana de ponta oca, que é o material filtrante, e o suporte é de aço, e a duração é de até 10 anos, tendo que ser feita a manutenção periodicamente no filtro. Acho que o próprio usuário pode fazer, que é bem simples. E existe algum tipo de financiamento para a mochila? Então, na verdade, a gente vende os kits para os padrinhos, que são pessoas físicas hoje em dia, ou podem também ser pessoas jurídicas, mas até agora a gente teve maior adesão entre as pessoas físicas, e elas apadrinham um kit, e elas compram um kit e a gente entrega esse kit para uma família em situação de vulnerabilidade social que precisa muito de água potável em casa. A gente não tem nenhum tipo de financiamento externo do governo ou de investimento de alguma venture capital, nada disso. A gente está a partir do nosso modelo de negócios que eu vim desenvolvendo nesses últimos 2 anos, a gente a gente é financeiramente sustentável. E qual é o tipo de filtro mesmo? Como ele funciona? Então, é um filtro que dentro tem uma membrana de ponta oca, e ele funciona por um processo de filtragem por exclusão de tamanho. Então, a bactéria e o verme, eles são maiores do que os poros do filtro. Então, eles ficam retidos nessa membrana e o que passa é água potável. Depois que você começou a desenvolver em sala de aula, como é que ele foi para fora? Como surgiu o nome Água Camelo também? Então, essa questão é bem interessante, porque o projeto durou só 6 meses e quando ele acabou a gente tinha uma ideia de que a gente ia usar uma mochila, um filtro, né, para filtrar água, lógico, e um suporte, mas a gente não sabia ainda que suporte era esse, qual modelo de mochila a gente ia usar, que filtro ia ser utilizado, até a gente pensava em ter um adaptador para conectar o filtro na mochila, e hoje em dia a gente nem usa mais esse item. Então, eu tive que... Demorou mais 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu saí da sala de aula, né, esse projeto saiu da sala de aula, para que a gente conseguisse distribuir o primeiro kit, entregar o primeiro kit na casa do nosso primeiro usuário. E, cara, demandou muita dedicação, muita vontade de fazer acontecer, porque
é sabido, né, que aqui no Brasil é super difícil de empreender, tem 1 milhão de burocracias querendo te segurar. E quando a gente fala ainda de empreendedorismo social, de empreendimento social, né, já tem mais a barreira também das pessoas olharem, enfim, não necessariamente com bons olhos. Então, as dificuldades foram inúmeras, mas a satisfação de entregar um kit na casa de uma família é indescritível. Sem dúvidas, vale super a pena e é por isso que a gente continua fazendo isso, né? A gente daqui a fazer muito mais. Gostei. Como surgiu a parceria com a ONG Corrente pelo Bem? Então, essa foi uma das grandes dificuldades. Em 2019, eu passei o ano inteiro procurando esse agente que ia poder nos conectar com essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E em dezembro, no dia 17, eu vi um post que eles fizeram no Instagram, falando, na verdade, um amigo meu me mandou um post deles no Instagram, dizendo que eles precisavam de água em 4 comunidades. E aí eu entrei em contato com eles e em menos de uma semana eu já estava entregando a primeira mochila para o seu Gilson, que foi nosso primeiro usuário lá em Jardim Gramacho. E, Rodrigo, você falou um pouco do apadrinhamento. Como é que funciona para quem quiser apadrinhar uma família? Então, para apadrinhar uma família é bem fácil, é só entrar no nosso site, aguacamelo.com.br. Tem ali uma aba chamada apadrinhamento, e é só você preencher um formulário, seguir para o passo de efetuar o pagamento, e ali você pode poder escolher de 2 formas, ou a transferência bancária ou o pagamento através do PayPal. Tem algum plano de expansão do projeto Água Camelo? Claro, o nosso maior sonho é conseguir impactar 1 bilhão de pessoas, né? Porque a gente acredita que esse que é o bilionário do futuro, que ele consegue impactar 1 bilhão de pessoas. Então, nosso plano é chegar lá. A gente entende que não necessariamente vai se dar só através da Água Camelo, muito menos através só do kit da Água Camelo, né? Que é esse que a gente comercializa hoje em dia. Mas o nosso objetivo é crescer e impactar o máximo de pessoas possível, porque a gente entende que tem muita gente precisando desse nosso serviço. E é isso, enquanto tiver alguém sem água potável em casa, a gente não vai parar. Rodrigo recebeu orientação da professora Cláudia Caiati, na disciplina de Projeto Avançado Estratégia e Gestão, do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Foi quando desenvolveu as primeiras etapas do projeto, em 2018. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, especialmente falando desse projeto tão especial do Rodrigo, né? Igualmente. E, professora, o projeto foi pensado desde o início para ser um empreendimento social? Deixa eu primeiro pontuar algumas questões aqui, que esse projeto ele foi feito dentro de uma disciplina, que se chama Disciplina DSG 1004, do Departamento de Artes e Design, e essa é uma disciplina que ela busca, né, desenvolvimento, né, instigar os alunos e provocar nos alunos o desenvolvimento de soluções de design que gerem impacto positivo na sociedade, né? E, dessa forma, equilibrem os aspectos humano, tecnológicos e financeiros envolvidos na solução. O Rodrigo, junto com o seu grupo, eram outros alunos, era um grupo de 4 ou 5 alunos, trouxeram a questão do saneamento, né, básico, e a questão especificamente de uma localização, né, que é Jardim Gramacho, né? Então, eles desde o início ficaram muito sensibilizados, porque a gente procura sensibilizar os alunos para essa questão socioambiental. Esse projeto do DSG 1004 é o projeto Design, Estratégia e Gestão, do curso de Design, e eu orientei esse projeto junto com o meu colega, o professor Celso Wilmer. E depois que ele trouxe essa questão do saneamento do projeto, quais foram as etapas para o desenvolvimento? Num primeiro momento, né, que eles se sensibilizaram para esse assunto, eles foram a campo, né? Então, a gente sempre trabalha com alguns métodos e ferramentas de contato com o usuário, entendimento do contexto, do universo do projeto. Nessa época, a gente ainda podia visitar o campo, né? Hoje, a gente faz esse entendimento do campo de maneira virtual, em
grupos de Facebook, Instagram, fazendo entrevistas assim remotamente com as pessoas, mas nesse momento eles podiam ir lá, e eles foram lá. E aí tiveram contato com uma realidade inimaginável para eles, né? O fato, né, da falta de água, das condições sanitárias péssimas, da escassez de tudo, né? Então eles começaram a entender o assunto a partir de uma pesquisa presencial em campo. E então tudo parte daí. Depois eles vão tendo um suporte de uma pesquisa de dados secundários, por exemplo. Então eles vão estudar os índices de saneamento no Brasil, as precariedades, eles vão conversar com especialistas, né, sobre saneamento, eles vão ver no mercado similares, correlatos e soluções já existentes para resolver o tipo de problema. Então, é uma metodologia bastante completa, né, e nesse primeiro momento, o mais importante, então, é a pesquisa, tanto de campo, de dados primários, dados quentes, quanto a pesquisa de dados secundários, a pesquisa bibliográfica, né, e com especialistas naquele tema, para poder fechar, não um diagnóstico só, né, mas para poder fazer um entendimento do contexto, do universo do projeto, né, e os fatores que podem levar a uma possível solução. Então, eles conseguiram uma maneira de distribuir maior o peso de carregar esse volume de água por meio da solução da mochila, né? E acoplaram um filtro, né? Em que, uma vez chegando em casa, você dispensa isso num tem uma saída em que a água é filtrada, né? Uhum. E isso, sim, gerou muito impacto, né? Com certeza. Positivo na comunidade. E, professora, os projetos de desengajamento social costumam ser levados adiante, além da sala de aula, fora da disciplina? A gente quer estimular isso, né? A gente procura estimular isso bastante, né? Principalmente nessa disciplina, que é a estratégia de gestão. Fora isso, essa maneira, mesmo que comece, né, numa pequena iniciativa, como é o caso deles, que está crescendo, ela dá visibilidade ao problema, né? Ela empurra políticas públicas, né? Por meio de ações que vão se concretizando e vão sendo validadas. Então, isso é muito importante. No Departamento de Artes e Design, em todas as habilitações, nós temos uma disciplina obrigatória, uma disciplina de empreendedorismo, em parceria com o Departamento de Administração. Então, todos os alunos recebem noções básicas, né, de empreendedorismo, e a gente estimula muito que eles façam isso e que continuem, porque temos a possibilidade, a partir dessa disciplina, fazer um domínio adicional, e temos uma possibilidade também de conexão com o Instituto Gênesis. Inclusive, a gente já estabeleceu e já está rodando uma parceria de projetos que são selecionados pelas coordenações adjuntas do Departamento de Design, em que esses projetos são apresentados em bancas específicas no Gênesis para poderem germinar lá. São iniciativas assim, de startups, são iniciativas pequenas, mas que são muito importantes. Então, isso é uma coisa que a gente promove, estimula muito e deseja que eles tenham, sim, essa possibilidade de gerar impacto positivo para a sociedade, né? É quase que uma devolutiva do que eles aprendem, né, e do que eles têm no curso.